Muito bem, voltamos. O segundo bloco do nosso bate-papo com o Dr. Altair Ramos Leon, sobre trânsito especificamente. Dr. Altair, esse ano e no ano passado nós passamos várias controvérsias, várias polêmicas com relação ao trânsito de Jales. A administração da prefeita Anice resolveu fazer algumas mudanças, ou pelo menos acatar algumas recomendações do Conselho Municipal de Trânsito, implementou duas polêmicas rotatórias, fez algumas mudanças de mão de direção em algumas ruas, estacionamento, etc. O senhor acompanhou essas mudanças. O estado que está agora, essas mudanças, ficou a contento do Conselho de Trânsito? Era o que vocês esperavam mesmo? Era esse efeito? E surtiu o efeito desejado? Quer dizer, diminuiu o número de acidentes? Melhorou o trânsito por conta disso? Olha, essas mudanças realmente causaram muita polêmica. Eu até participei não da primeira reunião, mas participei de uma segunda reunião, né? Onde ficou definido ali que ia fazer as aberturas das avenidas ali que estão interditadas, né? Algumas medidas aí que foram tomadas, por exemplo, inversão de direção, o estacionamento ali, se não me falha a memória, na saída da Rua das Palmeiras, isso aí foram excelentes providências, foram tomadas. Realmente a população desejava isso aí, isso veio melhorar. Agora, quanto aí às rotatórias, isso aí é muito polêmico realmente, né? Então, tudo que você faz, qualquer mudança que você introduz, você tem pessoas a favor, você tem pessoas contra. Você tem que respeitar essas opiniões, analisar todas e, acima de tudo, estudar muito bem aquilo que vai ser tomado dessas decisões. O senhor, como técnico, como especialista no assunto, aprovou essas mudanças? Olha, eu não, vamos dizer assim, eu sou mais um curioso no coisa, né? Alguma, como eu disse, muita coisa a gente é favorável, sim. Por exemplo, na minha modesta opinião, eu acho que algumas intervenções que foram feitas, por exemplo, ali na avenida com a Rua 10, eu acho que deveria ter sido melhor estudado, ter sido consultado mais a população, mais os comerciantes, tudo para ver se tinha uma outra alternativa a ser feita, né? Mas essa é uma decisão que foi tomada e foi implantada. Mas isso também acho que não pode ser irreversível. Se um dia tiver uma coisa melhor, pode ser instalada. O índice de acidentes ali era muito grande, doutor? Olha, eu acho que não, viu? Em lugar nenhum. Aí você tem um índice tão alarmante que fosse necessário fechar, não é? Porque nunca se cogitou do fechamento dessas ruas, né? Em lugar nenhum ali que foram fechadas, tinha se cogitado antes do fechamento. Um local central, Avenida Central, bem no coração comercial da cidade, né? Nunca se cogitou anteriormente o fechamento da Rua 10 ali, ou da avenida, né? Bom, há outras medidas a serem implementadas ainda no trânsito, mudança de mão de direção. Por exemplo, há rumores de que ali em frente à Associação Unipo-Jalesense vai mudar a mão de direção, descida do viaduto também é meio problemática aquela situação ali. O senhor tem conhecimento disso? É a favor da mudança de mão? Olha, ali, principalmente, o que estão se pensando em mudar é por causa do AME, porque o veículo, a porta, vamos dizer assim, o passageiro, ele tem que descer do lado da calçada. Essa é a regra que está no Código de Trânsito. E ali acontece o seguinte, o veículo, ambulância, um veículo mesmo particular que leve algum paciente, na Rua 7, ali, ou na rua ali, se não me engano, acho que é a Rua 14, ele acaba descendo do lado da rua, que contraria o Código de Trânsito. Só que, lógico, aí você tem que analisar muito bem aquilo que eu falo, estudar muito, que talvez o benefício da mudança vai ser pior do que está hoje. Talvez seja melhor você ver um local ali, um estacionamento, alguma coisa ali, para que o passageiro, para que a pessoa que necessite do atendimento no AME, desça com segurança da ambulância ou de um veículo particular e funcione realmente bem ali. Então, tem que ser estudado muito bem ali aquele caso. E talvez você resolva o problema ali do acesso ao viaduto Antônio Amaro. O viaduto Antônio Amaro, quem passa em frente ao Unipo-Jalesense, por exemplo, tem que passar na frente dos carros que estão descendo o viaduto para poder subir. Se ele quiser subir, por exemplo, ter acesso ao Jardim Novo Mundo, etc., e ir para o estádio municipal, ele tem que passar na frente, cruzar o fluxo de veículos. É perigoso. Exatamente, é perigoso. Ali, por isso que eu falo, tem que dar uma olhada, tem que analisar muito bem, ver essas mudanças todas. Porque também quem desce ele ali, que vem do sentido ali vamos dizer, do campo ali, do estádio, da área, da Sabesp, que ele desce, que ele vai chegar no centro, ele quer pegar uma parte central, ele acaba cruzando também
a avenida para depois pegar a rua ali que vai sair na avenida. Ele pega a rua 11. Isso. Ele pega a rua 11, passa aí na avenida. É um único caminho também. Então, por exemplo, eu e outros membros do conselho, ele, o Toninho, já estivemos conversando. Talvez uma saída seria uma construção, aí sim, de uma rotatória nas duas avenidas, na João Amadeu com a Francisco Jales. Você resolveria muitas questões desse jeito. Você faria uma obra, só que ali tem que ser uma obra maior, e você poderia resolver essa questão ali do viaduto. Porque ali, inclusive, é desnível, né? Uma avenida mais alta, um lado mais alto que o outro. Exatamente. Ali você teria que fazer uma obra cara, né? E com muito tempo. E a população também teria que entender isso. Se você for fazer uma obra ali, como é esse desnível, ela vai demorar. Bom, doutor, atualmente a gente tem acompanhado pelo noticiário policial ocorrências semanais, 2, 3, até 4, às vezes mais, ocorrências semanais de menores dirigindo principalmente motocicleta. O menor chega, é flagrado dirigindo uma motocicleta ou mesmo um carro e fala para o policial que ele pegou o carro escondido, pegou o veículo escondido do pai, da mãe, saiu e etc. E a gente vê que alguns menores são reincidentes, inclusive. Como é que fica essa ocorrência, o andamento disso? O que acontece com o pai, com a mãe? Alguém é responsabilizado nisso? Ou simplesmente ele continua reincidindo nisso e não acontece nada? Olha, o que tem sido feito é o ato infracional, né, do adolescente estar dirigindo. Logicamente, ele não tem habilitação, né, porque só pode ser habilitado quem tiver mais de 18 anos atualmente. Ele tem que ser imputável. Então, no Brasil, até que se discute a minoridade penal, ele tem que ter 18 anos no mínimo. Então, logicamente, ele não tem habilitação. É feito o ato infracional da condução de direção sem habilitação, o veículo é apreendido, é encaminhado todo esse expediente para a vara da infância e juventude, esse adolescente é chamado lá tudo. Na maioria dos casos, também se instaura um procedimento para apurar a conduta do responsável, para ver se ele realmente pegou esse veículo sem autorização, se pegou escondido, se houve a permissão, se houve a entrega do veículo para esse adolescente estar dirigindo. Então, ele não fica, vamos dizer assim, parado, não. É tomado as providências, tanto pela Polícia Civil ali, como pela vara da infância e juventude. Mas é um pouco difícil de provar, por exemplo. Se disser que ele pegou escondido, é difícil de provar. Fica um pouco difícil, mas muitas vezes se consegue, sim. E muitas vezes o próprio pai ou a própria mãe ou o proprietário desse veículo está junto. Aí ele já é feito um termo circunstanciado porque ele permitiu ou ele entregou a direção do veículo a um adolescente. A polícia leva em consideração a reincidência? Do adolescente, não. Aí não tem. Aí só a vara da infância e juventude que leva isso em consideração. Se ele for flagrado 2, 3, 4 vezes dirigindo? Aí o juiz é quem vê o que ele vai determinar. Aí já é uma parte do Poder Judiciário. Existe atualmente um convênio entre a Prefeitura e a Polícia Militar para fiscalização de trânsito em Jales? Existe um convênio e ele está em vigor. Eles fazem a fiscalização, multam, etc. Eles fazem as autuações, né? Autuações, e encaminha para a Prefeitura. Bom, e como é que está a situação das autoescolas, doutor? Nós temos os CFCs, etc. Quem fiscaliza isso? As autoescolas estão formando bons motoristas em Jales? Olha, eu estou afastado dessa área, né? Mas o Detran tem fiscalizado, sim. Registramos até um boletim de ocorrência esses tempos aí, né? Na Central de Polícia Judiciária a respeito disso aí, uma fiscalização feita pelo Detran. Normalmente, os instrutores, eles se esforçam para ensinar os alunos, né? Os candidatos à habilitação, para que dirijam de acordo com as normas. É que nós, por si só, depois que somos habilitados, depois que recebemos a carteira definitiva, vamos assim dizer, que tem a permissão que vale por 1 ano, e depois recebe a carteira de habilitação, parece que essa pessoa se torna um pouco desleixada, ela acaba, por si só, não respeitando as normas de trânsito. Mas aqui em Jales, nós tínhamos o conhecimento, os instrutores procuravam passar, sim, a orientação, o CONTRAN mudou muitas coisas, aula noturna, aumentou a carga horária,
Então, procurou sim se fazer muita coisa para melhorar a habilitação. É aquilo que nós estamos falando. Se a pessoa muitas vezes também, ele andando nas ruas, ele não obedece às normas de trânsito, ele toma atitudes de risco para ele mesmo, como motorista, ele acaba seguindo o mesmo caminho. O que aprende na autoescola, nem sempre coloca em prática. Nem sempre ele vai colocar em prática. É justamente isso. Muito obrigado, doutor. Nós conversamos com o doutor Altair Ramos Leon, uma larga experiência no trânsito, foi delegado da Ciretran durante muitos anos e tem bastante experiência, é integrante do Conselho Municipal de Trânsito, uma espécie de conselheiro, vamos dizer, do Conselho Municipal de Trânsito, é sempre consultado em questões do trânsito na cidade de Jales. Obrigado, doutor Altair. Muito obrigado, Carioca. Muito obrigado à tribuna por essa oportunidade.